depois de eleito, a primeira viagem do presidente Jair Bolsonaro, presidente eleito, a Brasília. Ele fez agora pela manhã e participou lá no Congresso Nacional daquele evento que celebra os 30 anos da Constituição Federal. De uma maneira geral, todo mundo enalteceu a Constituição. O presidente eleito preferiu usar uma figura de linguagem baseada na orientação topográfica militar. Ele falou que existem 3 tipos de norte: o norte de quadrícula, o magnético e o verdadeiro. Mas, nas palavras do presidente eleito, o único norte na democracia é a Constituição Federal. Bom, Zezé Rosa, todo mundo falou, afastou aquela hipótese lá, né? Tentou refutar aquele negócio de chamar uma nova Assembleia Constituinte. Mas, de alguma maneira, todos falaram que, de vez em quando, frequentemente, a Constituição precisa de reparos, de emendas, de modificações para acompanhar justamente aí a complexidade e as mudanças da vida. Eu acho que o tom foi dado na manhã, mais ou menos isso, de uma maneira geral, né? Eu acho que sim. Acho que o Bolsonaro recebeu o recado de todo mundo no sentido de olha a Constituição, é para olhar a Constituição mesmo, né? E assim, eu acho que ele anda dando de ombros para isso. Eu tenho sempre essa sensação que ele já se acostumou com esse discurso todo. E no fim, né? É exatamente isso que tem que acontecer. É pôr a Constituição debaixo do braço e ir com ela, fazendo os reparos que tem que fazer, mas o que a gente vê é que raramente o povo faz isso, né? De seguir a Constituição. Ultimamente a gente tem visto os ministros do Supremo, o Executivo talvez seja o que menos anda arranhando aí a Constituição, porque o resto eu vou te contar, hein, gente? Bom, eu dei risada quando a senhora falou que no geral, todo mundo falou que tem que cumprir a Constituição. Só faltava, no evento que celebra os 30 anos da Constituição, eles chegarem lá e falar: não, nós vamos tirar esse negócio, nós vamos mudar tudo. Vamos rasgar isso, não vai acontecer. Mas na campanha, né? Muita gente falou, né? 2 falaram, né? Depois tiveram que voltar atrás, dizendo: não vamos fazer nada disso, tal. Mas num evento desse, só faltava o sujeito chegarem lá e falarem que não vão cumprir não presta a Constituição. Isso aí, não presta, né? Mas é isso. Uma vez eu falei aqui, Zezé, não sei se você se lembra, eu falei: olha, a Constituição muitas vezes ela acaba não correspondendo, não respondendo aquilo que o Brasil necessita. E a Zezé falou assim: mas Rose, a Constituição dos Estados Unidos já tem mais de 150 anos e ela não é alterada. Lembra que você falou isso? Sim, ela tem os princípios básicos, né? Talvez, será que eu fiquei pensando, nossa Constituição é de 88, depois de um processo, né, no início do processo de redemocratização, será que nós fizemos num afogadilho, Zezé, e ficaram... não foi bem planejada, faltou alguma coisa? Eu acho que ela é enorme, né? Ela quis dar conta de tudo, ela se meteu em muita coisa que eu acho que a Constituição não tem que se meter. Acho que ela tem um monte de buracos, assim... Tem que ser interpretada toda hora, deixou um tanto de dúvida. Tem um monte de PECs, né? Direto tem PECs mudando. Sabe, né? Assim, acho que ela é bem remendadinha, né? É muito complexo. Agora, né? uma que os Estados Unidos estão querendo remendar o Trump, porque aquele lá acho que vai ser o remendador da Constituição norte-americana. A história, a Constituição americana está na Constituição deles, que todo mundo que nasce em solo americano é americano. Pois e isso daí é a mudança que ele quer promover lá, falando que é americano se for filho de americano. Se for filho de outro, não vai ser americano, não. E ele não quer de jeito maneira deixar com que os gringos, né, vamos chamar assim, né, os estrangeiros tenham cidadania, né? Tenham a cidadania, né? Mas isso está causando um grande problema. Eu acho que depois nós vamos falar das eleições dos Estados Unidos, mas essa eleição vai ser a grande prova, né, em relação ao Trump, né? Se o americano, na verdade, polarizou. Assim, é os que odeiam o Trump e os que amam o Trump. Zezé, virou isso, igual ao Brasil. Está parecido com a gente. Mas não, eu não amo ninguém, não. Nem amo, nem odeio, tô assim na boa. Mas tem uma galerinha que não é bem assim não, né, Zezé? Bom, vamos repercutir também aqui. A Rosa queria falar, né, Rosa? Aquela questão do presidente Eunício Oliveira lá, que liberou a imprensa.
Pois é, gente, pois é. Bom, de manhã saiu que a imprensa ia ficar do lado de fora, né, da história dessa convenção, ia ficar no plenário porque não tinha espaço lá dentro, né? Que é um absurdo, né, Sena? Para mim, Zezé, o fato daquele dia do Bolsonaro ter escolhido só algumas mídias e os outros ficaram de fora na casa dele, para mim isso é censura, não deve ter, entendeu? E o próprio Bolsonaro disse que quem vai escolher as mídias que vão sobreviver vai ser a população. Não, não é a população, é ele que está fazendo aí a divisão, ou pelo menos a seleção, né, de que imprensa que ele vai falar. Então, eu fiquei incomodada, Sena, quando eu vi que a imprensa não teria acesso ao que estava acontecendo lá. Mas o Eunício chegou, o presidente do Senado disse, não, eu não estava sabendo disso, e liberou a imprensa para poder ter acesso. Só falta, num país democrático, um dos pilares da democracia, que é a imprensa, Zezé, não ter acesso aos eventos dos governamentais para poder não cobrir, né? Não tem sentido mesmo. E o Bolsonaro nem assumiu, quer dizer, ninguém sabe de quem partiu essa ordem aí. Né? E outra, na casa, que é o Congresso, não é nem o Executivo. Eu acho que deve ter sido ele que pediu. E alguém lá dentro. E o diretor do Senado falou, sim, sabe, puxa-saco. Puxa-saco é puxa-saco em tudo quanto é lugar.